Olá, eu sou o Renan Mainen e está começando mais um bate-papo com a Asen Contabilidade Online. Você que quer empreender, não sabe por onde começar? A Asen Contabilidade Online. Não deixe de conhecer essa empresa para você que está precisando de algum tipo de suporte nessa área. Eu estou aqui com o André Teixeira, que vai falar sobre uma situação bastante importante. Tem um limite para ser microempreendedor individual, o famoso MEI. Qual é esse teto de orçamento ou de entradas, enfim? E quando se atinge esse teto, quais são os mecanismos que devem ser feitos? Renan, primeiro obrigado pelo questionamento. A parte do MEI, ela tem um faturamento anual limitado, conforme a legislação atual, em 81 mil. Tá? Só que esse 81 mil ele é proporcional a 12 meses. A regra geral considera que o quê? Se a empresa fez a abertura ao decorrer do período daquele exercício, esse limite ele não é o total de 81 mil, e sim proporcional. Então, se a gente pegar 81 mil e dividir por 12, vai dar uma média mensal de 6.750. Tá? Se a gente utilizar que a empresa fez a abertura dela em novembro, fez a abertura do seu CNPJ, a gente tem um proporcional de 2 meses. Isso daria uma média de 13.500 de faturamento anual e não o 81 mil, certo? Como é que funciona a partir do momento que a empresa ultrapassa esse limite de faturamento anual? Ela tem a opção que, se ela ficar ainda enquadrada a 20% do limite desse 81, ela acaba sendo excluída do MEI e começa a partir do mês seguinte a fazer a sua tributação para uma empresa conforme a empresa ME pelo Simples Nacional. Se a empresa ultrapassar esse 20% de faturamento em qualquer momento no ano, ela vai fazer essa tributação e essa apuração de impostos a partir da data inicial da abertura dela. Se ela abriu em janeiro, ela vai ter que fazer a apuração dos impostos retroativos de janeiro até o período que ela fez o desenquadramento, e a partir dali continua também tributada pelo Simples Nacional. Obviamente que ser um MEI, eu acho que é o regime que confere mais concessões em relação a taxas e tudo mais que eventualmente alguém tenha que pagar, né? Então, por isso que é importante estar enquadrado nesse regime para quem está começando. Mas se alguém bate no teto de 81 mil reais... Também, eu acho que todo negócio que se preze quer crescer mais e mais e mais. Então, é um caminho natural de uma empresa que está em ascensão, né? Isso, perfeito. A gente sempre inicia, a parte indica para quem está iniciando como MEI, considerar e utilizar esse tipo de regime tributário para se organizar e estruturar a empresa. Para quem tem atividade de comércio, pode estar utilizando a parte para estruturar, para fazer estoque, controlar a caixa e deixar o sistema organizado, porque quando tu migra para um sistema de Simples Nacional, as obrigações acessórias mensais e as rotinas empresariais, elas mudam também. A empresa tem mais responsabilidade fiscal. Então, com isso, tu acaba tendo que te preparar. Então, o MEI seria o início de tudo para te poder alavancar o teu negócio. Então, o MEI ele serve para ti como se fosse o teu laboratório. E a partir dali que tu chegar num limite de faturamento, tu tem que fazer a migração para o Simples Nacional. Como é que funciona essa migração para o Simples Nacional? A gente pode utilizar... André, eu não quero perder o meu cadastro, eu não quero perder meu CNPJ, eu quero manter tudo que eu tenho hoje de dados cadastrais. Como é que a gente faz isso? Para poder migrar para a ME, né? Que seria a microempresa. A gente faz uma transformação de empresa na Junta Comercial de Santa Catarina ou do estado onde o cliente necessita fazer essa transformação. Esse processo nos leva a fazer o quê? A elaborar um contrato social de MEI, de empresário, para uma sociedade limitada e transformando essa empresa numa ME com tributação do Simples Nacional, mantendo a atividade, mantendo o CNPJ, e com isso ela não precisa estar alterando cadastro com fornecedor, cadastro no banco, ela consegue utilizar os dados e a estrutura que ela já tem hoje da empresa e depois ela acaba fazendo só algumas adequações. Bom, e assim, é possível se abrir uma empresa por conta própria, sem assessoria de uma contabilidade, isso num cenário assim hipotético, eu imagino que seja difícil, mas é possível? No caso de MEI é possível, tá? Por quê? A MEI ela tem um sistema simplificado de abertura. Então hoje o sistema de abertura da MEI é feito no site do próprio governo, no gov.br que a gente chama. Então o contribuinte tem que ter o acesso a esse sistema gov.br e ali ele pode estar fazendo a abertura do CNPJ dele, conseguindo o certificado de MEI e o cartão CNPJ com os dados da empresa. Agora a pergunta é,
A partir disso, com essas informações, como é que funciona? Se tu é um prestador de serviço e precisa emitir nota fiscal, aí tu vai precisar de um acesso à prefeitura ou utilizar o sistema também do governo para emitir nota fiscal de serviço. Caso tu é comércio, tu vai precisar de uma inscrição estadual, então tu vai ter que fazer o processo na Fazenda Estadual para solicitar essa inscrição estadual e ter um sistema para poder fazer a emissão de nota fiscal ou utilizar o próprio sistema do estado, que alguns estados disponibilizam o sistema gratuito para emitir a nota. O MEI ele não precisa ter contabilidade e acompanhamento mensal de escritório de contabilidade nem um profissional técnico. Porém, a gente sempre indica, né? Por quê? Se tu está começando um negócio, a tendência é que tu não tenha experiência e expertise em cima desse assunto. Então, a contabilidade vai te auxiliar a te mostrar os melhores caminhos, tanto na parte de tributação, como parte de legalização, venda, toda essa parte assim, para o quê? Para poder te ajudar a alavancar, porque a gente entende que quem abre uma MEI não quer ficar sempre como MEI. A ideia é, um limite de faturamento é fazer com que ali é o teto que a empresa tem para depois dali partir para uma nova etapa. E se tu deixar para iniciar essa nova etapa a partir do momento que tu já estourou o limite de faturamento, tu começa com um processo, digamos que atrasado. Até tu chegar num nível de conhecimento do teu negócio e entender como é que funciona a contabilidade, como é que funciona a rotina, tu vai acabar perdendo tempo nessa parte e pode te atrasar no desenvolvimento da tua empresa. Então, se tu tem MEI e está querendo estruturar e já tem intenção de estar fazendo uma alteração de transformação para uma próxima fase da tua empresa, já comece com um escritório de contabilidade te auxiliando em todas as demandas para quando fazer a transformação, tu já está ciente de todas as burocracias que tem. É legal que nesse caminho que tu falou, a Azen obviamente oferece uma série de facilidades, né? Tu citou, inclusive, a necessidade de se emitir nota fiscal e tudo mais. O sistema de vocês já oferece, inclusive, esse benefício. Isso, Renan. A gente é uma contabilidade online, né? Totalmente online, digital. E a gente tem um diferencial em relação a alguns concorrentes, digamos assim, que é um sistema próprio, sistema de gestão de negócio próprio, criado pelo nosso setor de TI interno do escritório. E esse sistema a gente disponibiliza exclusivamente para quem é cliente. Quem é cliente e fecha o contrato de serviço com a gente, começa a pagar mensalidade, ele já tem acesso à utilização desse sistema. Fica a critério dele utilizar o sistema para gestão financeira ou não, mas a gente indica que ele utilize pelo menos para emissão de documentos fiscais. Tá? Nesse sistema a gente consegue fazer emissão de nota fiscal eletrônica, emissão de nota fiscal de consumidor e também nota fiscal de serviço, que a gente consegue vincular às prefeituras de todo o Brasil, que a gente tem um cadastro em média de 5 mil cidades já vinculadas ao nosso sistema. Tá? Então a gente consegue ajudar ele em toda essa parte, porque hoje se tu for abrir um negócio, tu vai ter que para fazer uma venda, para fazer uma nota de serviço, e tu for querer utilizar um sistema de gestão, tu vai ter que ter mais esse custo, né, de contratar um sistema terceirizado. Então a gente acaba auxiliando a empresa já na abertura, que a gente sabe que é um processo difícil, às vezes muita gente está apostando no negócio, não sabe se vai dar certo, quer diminuir o custo. Então com o nosso sistema ele já tem mais essa redução. Então, na mensalidade, ele já paga o nosso serviço contábil e também já paga o acesso ao nosso sistema. Legal, bacana. Bom, você quer começar certo? Então comece com a Azen. Quer conhecer mais a respeito do trabalho da empresa? Não deixe de visitar as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Azen Contabilidade, e também tem o site para você que quer saber um pouco mais, www.azen.com.br. Tá bom? Até mais. Até mais.